Fala, Cris de Geografia, beleza? Hoje a gente vai falar sobre um tema que chove na prova do Enem, tá? E esse tema é urbanização. É um tema crucial na geografia do Brasil e do mundo. Então, bora lá pra gente gabaritar nessa prova do Enem? Para começar, essa daí é para você não dar mole no Enem, beleza? Você precisa diferenciar dois conceitos que parecem iguais, mas não são, que é urbanização e crescimento urbano. Primeiramente, urbanização ocorre quando a maioria da população, ou seja, mais de 50%, reside em áreas urbanas e não rurais. Já o crescimento urbano, esse outro conceito dentro da urbanização, refere-se apenas à expansão física, galera, que muitas das vezes acontece de forma desorganizada. E qual é o motor disso tudo? O que impulsiona a urbanização? O principal fator é a mecanização do campo e a industrialização das cidades, tá, galera? Fazendo com que aconteça o êxodo rural, por exemplo, um dos temas aí mais falados também dentro da geografia, ok? Agora, vamos focar no nosso país, porque o Enem ama a geografia do Brasil, né? Não fala só sobre o mundo, mas também principalmente sobre o Brasil. Até meados de 1960, o Brasil era predominantemente rural, ok? E a partir desse período a população urbana cresceu bastante rápida, tá? Então, o que aconteceu? A gente teve a superação da população rural e em 2010, para vocês terem ideia, 84% dos brasileiros já viviam em áreas urbanas. Então, galera, quando a gente fala sobre crescimento urbano no Brasil, a gente fala sobre três características principais, que foi rápido, concentrado e desordenado. Rápido por causa da industrialização acelerada e do intenso êxodo rural, como eu já estava falando aqui para vocês. Concentrado pela questão da grande aglomeração, principalmente na região sudeste, né, sendo um polo industrial do Brasil, ok? E desordenado porque, tipo assim, o estado deu mole mesmo, uma bagunça gigantesca, oferecendo infraestrutura inadequada para grande parte da população e resultando aí numa segregação espacial entre ricos e pobres, beleza? Bom, agora com relação às diferenças regionais do nosso país. Falando primeiramente aqui sobre o Sudeste, a área onde eu moro, é uma região com maior intensificação da urbanização ao longo da nossa história, tá? A industrialização como principal fator e motor para essa modificação urbana, atraindo grandes fluxos migratórios do Nordeste, hein? Já o Centro-Oeste, galera, vai ter uma aceleração a partir dos anos 1970, gravem isso aí, impulsionado pela agricultura comercial moderna, tá? A soja nos cerrados e pela construção também da capital Brasília. Muito bem, galera. Nordeste. O Nordeste vai ter um processo mais lento, mas com grande fluxo migratório para as outras regiões, por exemplo, o Sudeste, especialmente entre as décadas de 40 e 80, tá? Esse é o êxodo rural do nosso país, beleza? Gravem isso aí. Em 2015, a gente vai ter dados aí que as regiões mais urbanizadas eram a Sudeste, com 93% e Centro-Oeste com 90%, tá? Então, primeiramente Sudeste e segundamente Centro-Oeste, não Sul, Centro-Oeste, tá? Muita gente confunde isso aí. Agora, vamos desenrolar uma outra questãozinha aqui, os conceitos que se misturam pelo Enem, tá? Conurbação. Acontece quando duas ou mais cidades crescem tanto que elas se unificam fisicamente, galera, parecendo que formam uma única malha urbana. Ok? Região metropolitana é o conceito que o Enem mais ama, tipo assim, gosta muito de falar, né? É marcado pela presença de uma cidade polo, tipo Rio de Janeiro, e que no entorno elas dependem da infraestrutura central com intenso movimento pendular, ok? Mas geografia, o que é esse movimento pendular? Galera, o movimento pendular é o bate e volta, né? Geralmente a galera sai de uma cidade para outra, por exemplo, saem de Niterói para o Rio de Janeiro para vir trabalhar aqui no Rio, mas na verdade elas moram, né? Ou seja, se torna uma cidade dormitório a cidade de Niterói, exatamente por conta disso, porque as pessoas passam o dia inteiro numa outra cidade. Esse é o movimento pendular, tá? Mas aí explicado na prática, beleza? Bom, nesse momento a gente tem uma necessidade de gerir problemas de infraestrutura de forma integrada, o que levou à criação dessas regiões no Brasil a partir da década de 70, tá? Bom, a gente vai ter um outro conceito chamado megacidade, que são centros urbanos com mais de 10 milhões de habitantes. Quem tem mais de 10 milhões de habitantes aqui no Brasil?
Isso mesmo, São Paulo, tá? Outros exemplos aí no mundo, nós temos Nova York e Tóquio com mais de 33 milhões, ok? Outro conceito é a megalópole, que ela forma-se pela conurbação de grandes metrópoles, ou seja, unindo várias metrópolezinhas assim, bum, megalópole, entendeu? É uma área extensa, urbanizada, interligada e de fluxo intenso, tá? Ou seja, fluxo de quê? De pessoas, de capital, de informação, ok, galera? Então, uma área bem desenvolvida, tá? Ou seja, realmente ligando esses fluxos nessas áreas. Outro conceito, cidade global, que é caracterizada pelo quê? Por sua capacidade significativa de influência em escala mundial. Temos exemplo aqui no Brasil? Sim, qual vai ser a cidade? São Paulo, tá? Rio de Janeiro também, por conta dessa questão turística. Aí, essas áreas vão abrigar bolsas de valores, sedes multinacionais e grandes centros de pesquisas. Por isso que São Paulo é o nosso maior exemplo de cidade global. Bom, agora vamos entender a urbanização de forma desenfreada em vários lugares, não só aqui no Brasil, né? Causando problemas pesados ligados à especulação imobiliária. Vamos lá. Primeiramente, periferização e segregação. O que é isso? Isso está relacionado à especulação que valoriza terrenos com infraestrutura e isso desloca a população mais pobre para regiões cada vez mais distantes, ou seja, mais distantes das áreas centrais, galera. Por isso periferização, porque está longe, está distante das áreas centrais, beleza? Gerando uma forte segregação socioespacial, ou seja, separação, né? Você começa a fazer com que várias pessoas mais pobres estejam mais distantes das áreas centrais. É o Estado realmente dando mole nesse tipo de planejamento, hein? Gentrificação é o processo onde uma área valorizada, ou seja, os impostos e custos sobem e os moradores originais são forçados a se mudar. Aí é brincadeira, né, galera? Mas infelizmente isso tem acontecido bastante em várias regiões, especialmente aqui no Brasil, tá? E aí? E o que a gente tem para tentar organizar esse caos? O que a gente pode fazer, né? As soluções estão na lei. Vamos entender dois planos aí de lei para vocês saberem mais sobre urbanização. A gente tem o plano diretor, tá? Que é o conjunto de leis que estabelece as diretrizes para o desenvolvimento socioeconômico e que regulamenta, tá, galera, o uso e a ocupação do território municipal, ok? Isso é o plano diretor. Agora, uma outra questão dentro da lei é o Estatuto da Cidade. O que é isso? Tenta democratizar a gestão das cidades e, principalmente, exige da propriedade urbana sua função social. Galera, tem que ter função social. Do que adianta a gente olhar os centros urbanos, áreas de extrema tecnologia, desenvolvimento, com vários prédios abandonados, galera. Isso é um problema social muito grave. Ou seja, né, a gente tem que ter aí, a propriedade tem que servir para um bem coletivo, beleza? Entendam algumas coisinhas bem rapidinhas, né? A diferenciação entre urbanização e crescimento urbano, não esqueçam disso, ok? E as 3 marcas do crescimento do Brasil urbanizado, que é rápido, concentrado e desordenado, beleza? A importância da função social das cidades também vai estar aí dentro desses conceitos, dessas questões que vocês não podem esquecer quando forem fazer agora a prova do Enem, beleza? Se ligou nos conceitos? Foi? Gostou do vídeo? Então, ó, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, comenta, me siga nas redes sociais e, ó, você pode comentar aqui o quê? Se você tem aí, se você faz parte, né, no caso de alguma região metropolitana ou qual que é a região metropolitana do seu estado aí pelo Brasil afora. Beleza? Um beijo e até a próxima. Valeu!